Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é André Luiz Grando Prato, médico veterinário, consultor técnico da Bayer, e hoje estamos aqui para trazer uma grande novidade para vocês, o lançamento do Bovigan, com certeza uma grande novidade para o mercado veterinário no que diz respeito à qualidade do leite. Então, apresentar um pouco hoje de como a Bayer está se posicionando no mercado. Temos três pilares principais, que é a saúde metabólica, com o uso do catosal no período de transição, pós-parto de vacas, saúde da bezerra, ou seja, com soluções tanto para prevenção quanto tratamento, e saúde da glândula mamária, com antibióticos, selantes, intramamários, para o melhor controle da mastite. Como vocês podem ver, dos principais pilares aí que uma leiteria tem para ser bem conduzida e manter uma boa lucratividade, a Bayer está presente em três deles. Então, mostrando aí uma empresa consolidada na entrega de soluções para o nosso cliente, o nosso produtor. Então, e hoje mais um lançamento, uma novidade para o mercado brasileiro, que vem a somar muito nessa questão de manter uma boa qualidade e saúde da glândula mamária. Então, vamos falar um pouco sobre mastite hoje. Uma doença que impacta diretamente a lucratividade, é a principal doença que traz prejuízo dentro de leiterias, tanto em questão de produção leiteira, qualidade do leite, perca de bonificações ao pagamento ao produtor. Então, sem dúvida, uma leiteria que hoje busca uma melhor lucratividade, um melhor retorno, passa pelo controle adequado da mastite, passa pela qualidade do leite. Uma propriedade que não tem um controle efetivo de mastite, um gerenciamento desse problema, com certeza está fadada a trabalhar no vermelho e muitas vezes não ter uma melhor lucratividade. Então, quando a gente fala de mastite, vale lembrar que a gente está falando de uma doença que tem várias situações que podem estar auxiliando e se somando para que a doença aconteça. Então, quando a gente vai pensar num controle efetivo da mastite, eu tenho que pensar na vaca, fase de lactação dela, a imunidade desse animal, a genética desse animal, os micro-organismos que estão causando essa mastite dentro da propriedade. Então, tem propriedades que têm um tipo determinado de bactérias, outra propriedade com outro tipo de problema, qual que é a virulência desses agentes causadores e os riscos envolvidos, ou seja, a ordenha está sendo bem regulada, a mão de obra está sendo bem treinada, a higiene de uma maneira geral, a nutrição dos nossos animais, que vai impactar diretamente nessa capacidade imunitária das vacas, o manejo, o clima. Então, são três biosistemas que se somam e que devem ser olhados como um todo dentro de uma leiteria. Então, quando a gente fala de mastite especificamente, pensando no pilar de tratamento, dentro dos outros que tem no controle da mastite, eu tenho sempre que pensar qual que é o tipo de mastite que está tendo na minha propriedade. Clínica, subclínica, é agente contagioso, é ambiental, são bactérias gram-positivas, gram-negativas. E aí eu começar a compreender, vale a pena, eu irei tratar durante a lactação ou o tratamento será na secagem? O uso de antibiótico sistêmico ou intramamário, os dois associados, uso ou não de anti-inflamatório, qual anti-inflamatório usar. Então são esse gerenciamento de tratamento e acompanhamento que vão fazer com que uma leiteria esteja efetivamente tendo um controle na mastite. Então, quando a gente pensa em antibiótico intramamário e sistêmico, a gente tem que lembrar de uma premissa básica. Então, esse aqui é até um post do professor Marcos Veiga, mostrando que você tem um antibiótico intramamário, você tem o quê? Uma facilidade de penetração na cisterna do teto, na cisterna da glândula mamária, uma maior concentração de antibiótico nessa parte, vamos dizer, inferior da glândula mamária. Porém, quando a gente pensa no antibiótico sistêmico, eu tenho uma melhor distribuição na parte superior da glândula mamária, onde alguns agentes contagiosos se encontram, nos alvéolos, nos ductos. Então, a associação de intramamário e sistêmico ou a tomada de decisão de qual usar é muito importante, devido a esse mecanismo de concentração de um antibiótico para o outro. Então, aqui está a anatomia de um teto, de um quarto, onde a gente tem as bisnagas se projetando uma melhoração nessa parte inferior, então na cisterna do teto, cisterna da glândula mamária, tendo não uma alta concentração nessa parte superior da glândula mamária.
Em contrapartida, os antibióticos sistêmicos, eles têm uma melhor penetração nessa parte superior, melhorando assim a taxa de cura de uma mastite, por exemplo, por um aureus, por um estrépito, que vai estar alojado nessa parte superior. Então aqui é uma foto exemplificando tudo isso que a gente comentou, mostrando alguns agentes e aonde normalmente ou comumente a gente acaba encontrando eles dentro da glândula mamária. Então mostrando que dependendo da incidência do agente, é interessante, deveria se usar o antibiótico sistêmico para uma melhor taxa de cura. E aqui é um levantamento numa consultoria do Paraná, onde eles usam o sistema OneFarm para o diagnóstico de qual agente está causando aquela mastite para a tomada de decisão de tratamento. E você vê que dentro de 705 amostras, sendo que 394 não teve crescimento, mas de maneira geral, a eficácia do Bovigan, a gente vai falar mais sobre isso para frente, é forte e é presente em 75% desses agentes. Ou seja, os principais agentes que foram encontrados são bactérias que são sensíveis ao Bovigan, a essa nova ferramenta que a Bayer está trazendo para vocês. Então, os grandes prejuízos hoje em leiterias com célula somática alta estão muitas vezes ligados a bactérias gram-positivas e contagiosas. Então, quando a gente pensa no tratamento, qual vai ser a nossa tomada de decisão? Qual antibiótico escolher? Vale a gente relembrar da farmacocinética dos antibióticos de acordo com a classe deles. Então, quando eu penso em intramamários, a famosa bisnaga, eu busco princípios ativos que são ácidos fracos. Ou seja, bisnagas que tenham na sua composição amoxicilina, cefapirina, penicilina, psilina, cloxacilina, sulfadiazinas. Porque esses antibióticos de pH levemente ácidos tendem a ter uma melhor distribuição, uma melhor ação quando colocá-los no animal pela via intramamária. Da mesma maneira que antibióticos que são bases fracas, ou seja, o pH um pouco acima de 7, tem uma melhor distribuição, uma melhor facilidade de penetração na glândula mamária quando feitos pela via sistêmica, injetáveis. Então isso é importante na premissa de escolha do tratamento e qual antibiótico eu vou estar associando. Então a Bayer atualmente tem várias soluções dentro do portfólio. Então temos o famoso Kinetomax, o Flunamine, que é um anti-inflamatório que deve ser empregado principalmente em casos de mastite de grau 3, mastites ambientais, o Baitril, o Tetrabac, a Bactrosina, o Bovigan VS, que é o bisnaga vaca seca, e o Bovigan selante. Então temos uma grande gama de tecnologias para auxiliar o produtor no dia a dia. E agora a Bayer traz mais uma novidade, que é um antibiótico que dá 10 vezes mais concentração dentro da glândula mamária. Então é o único penetamato injetável do mercado, esse é o princípio ativo do produto. Ele é resistente à beta-lactamase, ele tem uma altíssima seletividade pela glândula mamária, o que faz com que ele atinja concentrações até 10 vezes superior a qualquer outro tipo de antibiótico injetável. Então vai ser uma grande ferramenta na gestão do tratamento, para aumentar essa taxa de cura. Porque quando a gente fala de uma gestão de mastite, a gente tem que compreender que você tem os animais crônicos da fazenda, normalmente animais aí com 3, 4, 5 lactações, e você tem uma gama de animais jovens, de primeira, segunda, até terceira lactação, que não são crônicos. E muitas vezes o que acontece? A gente está pecando quando um animal desse que não é crônico, não tem mastite, apresenta uma mastite, eu não faço um tratamento adequado. Eu penso muitas vezes em economizar, fazer uma terapia curta de 3 bisnagas, por exemplo. Ou seja, eu faço um baixo investimento num animal que vai me pagar, que vai dar retorno, porque ele tem uma alta taxa de cura e ainda tem uma vida produtiva pela frente. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba optando por investir pouco no animal desse, que só dá um gruminho leve, mastite grau 1, grau 2, faz uma terapia curta, esse animal acaba virando crônico e aí vem a tomada de decisão de querer investir. Muitas vezes o produtor vai numa loja, numa agropecuária, numa cooperativa e pede para o balconista ou conversa com o seu veterinário pedindo qual antibiótico que eu vou usar porque a minha vaca boa, eu quero investir agora. Quando ele deveria ter investido corretamente há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás.
Então, como funciona o Bovigan injetável? Como funciona o penetamato? Por que dessas 10 vezes maior concentração da glândula mamária? Então, o penetamato, ele é um princípio ativo antibiótico de pH básico. O sangue também tem o pH levemente básico, ou seja, quando eu aplico o penetamato dentro, intramuscular no animal, ele não sofre uma ionização. Então, ele fica na sua forma não ionizável, o que ele tem uma predileção e uma facilidade por transpassar barreiras. A gente chama isso de propriedade lipofílica. Então, quando ele vai estar circulante dentro do sistema, pode olhar aqui no detalhe, ele vai ter uma facilidade de penetração dentro da glândula mamária. Uma passagem passiva, ou seja, não há gasto de energia nem de outros componentes para que faça essa passagem do sangue, do soro do sangue para o leite. Quando ele está dentro da glândula mamária, ele vai sofrer o que a gente chama de hidrólise e sofrer a sua ionização. Por quê? O pH dentro da glândula mamária ele é um pH levemente ácido. Então, com isso, vai ter uma quebra de cadeia, uma hidrólise e ele vai ficar na sua forma ativa de penicilina G. Só que aí o que acontece? Ele vai sofrer o mesmo processo de dificuldade que, por exemplo, umas penicilinas têm de entrar dentro da glândula mamária. Ou seja, ele entrou, sofreu a sua ionização e agora ele fica preso, porque ele vai ter dificuldade em sair. Ou seja, há uma cascata constante de entrada de produto e dificuldade de sair. Então esse produto vai ficar aprisionado dentro da glândula mamária no leite, onde a gente quer, onde a gente precisa de altas concentrações para que ocorra o tratamento. Então, outro benefício do produto é a sua velocidade de ação, a sua distribuição no animal. Então, aqui vocês podem ver, é uma análise do nível plasmático do penetamato após a aplicação intramuscular, atingindo os picos plasmáticos em 2 horas, ou seja, um produto que se distribui muito rapidamente no animal e logo vai estar em ação dentro da glândula mamária. E aí aqui é um levantamento de alguns tipos de princípio ativo frente a essa farmacocinética de acordo com o pH. Então foi avaliado alguns tipos de princípio ativo injetáveis e como vocês podem ver aqui embaixo, os princípios ativos penetamato, tilosina, penicilina G e sulfadiazina. O pH deles, então, pH básico os 2 primeiros, pH ácido os 2 de baixo, propriedade lipofílica, ou seja, qual que é a facilidade desse antibiótico sair do sangue, transpassar uma barreira e entrar no órgão-alvo. Quando a gente olha o penetamato, é alta. Quando você olha uma penicilina ou uma sulfadiazine, ela tem um poder de penetração moderado. E aí, concentração no leite versus soro teórico. Pega o penetamato aqui, 5,7 a 6,1, altíssima concentração em relação ao soro. Quando você pega uma penicilina e uma sulfadiazina, você tem uma baixa diferença entre o que está no soro e o que está no leite. Ou seja, é essa facilidade de entrada dentro da glândula mamária que faz o diferencial do produto ter altas taxas de cura. Então, aqui mostrando um trabalho sobre concentração do penetamato. Aqui foi usado o MIC 90 para Streptococcus ubris. E vocês podem ver, então, menos 48 horas aqui no detalhe. Foi a primeira aplicação, 24 horas. Menos 24 horas no caso, a segunda aplicação e 0 o último tratamento. A gente vai abordar um pouco mais para frente de novo, mas o tratamento com o Bovigan injetável, a recomendação é 3 aplicações, 1 ao dia. Então vocês podem ver que o nível, o MIC 90 de concentração inibitória mínima para estrepto, é muito superior o tanto que o penetamato, que o Bovigan injetável atinge. E aproveitando esse trabalho, a gente pode ver também a questão que é uma questão de segurança frente ao produtor, aos laticínios, que sempre é cobrado, que é a questão do descarte do leite. E sempre aquele medo, aquele receio de mandar o leite para o laticínio e acabar dando uma amostra positiva. Se a gente olhar aqui, esse MRL é o nível de exigência mínima para antibióticos. E aí a gente vê aqui uma projeção de resíduo, vocês podem ver aqui um pouco à frente de 48 horas, ele já está abaixo desse nível mínimo exigido para poder liberar o leite. Ou seja, o Bovigan injetável, na bula, a recomendação é 84 horas, 3 ordenhas e meia. Então, se a gente pegar esse ponto aqui embaixo e jogar uma projeção para 84 horas, vocês vão ver que vai ser um risco mínimo, porque já vai estar quase em 0 ou 0
a concentração de antibiótico no leite. Ou seja, também um produto que vai trazer segurança no dia a dia na recomendação dos veterinários para não ter aqueles famosos problemas de resíduo no leite. E aqui alguns trabalhos mostrando como é essa ação intracelular do Bovigan injetável, do penetamato, vamos assim dizer. Então, na foto, no lado mais claro aqui, verde vivo, vamos falar assim, é o epitélio da glândula mamária e os pontinhos pequenos que estão apontados ali na seta amarela são os estreptococos. Após a introdução do penetamato, já a foto à direita, a gente vê esses pontinhos vermelhos, são as bactérias mortas. Então essa ação intracelular, esse poder de penetração que o penetamato tem. Quando eu vou para Streptococcus dysgalactiae, mesma situação. Então os pontos pequenininhos verdes claros aqui vivos são a bactéria viva, as colônias vivas, e ao lado direito são as células e os pontos vermelhos são as bactérias mortas pelo penetamato. Quando eu vou para o famoso aureus, que é uma preocupação constante na questão de tratamento, mesma situação, o aureus tem dois mecanismos que são bem importantes no que tange ao poder dele de gerar cronicidade, que é a questão do biofilme, e ele tem uma capacidade de se alojar intracelularmente. Então vocês podem ver aqui no Staphylococcus aureus, em amarelo ali os pontinhos verdes claros, a presença do aureus, após a introdução do penetamato, os pontos vermelhos, as bactérias mortas. Então mostrando uma alta ação também dentro do Staphylococcus aureus. Então, pessoal, voltando para que tipo de mastite ou como posicionar o Bovigan injetável e o Kinetomax. Então, são as duas soluções da Bayer hoje para mastite. Então, quando eu penso em mastite clínica e subclínica, eu tenho o Kinetomax, eu tenho o Bovigan. Então, eu tenho uma quinolona e um produto que é um beta-lactâmico para a escolha no tratamento. Ou seja, eu consigo atender bem o meu cliente, atender bem o produtor, no que tange qual produto dentro da minha terapia, da minha fazenda. Quando a gente pensa em agentes, a recomendação mais adequada seria contagiosos, por serem, na sua grande maioria, gram-positivos, trabalhar com o Bovigan injetável, e nas ambientais, com a grande maioria sendo gram-negativas, o uso do Kinetomax. Então, mostrando aqui, gram-positivos o Bovigan, gram-negativos o Kinetomax. Com relação a protocolos, protocolo de secagem adequado, posso associar o Bovigan ou o Kinetomax no dia da secagem, pensando em aumentar a minha taxa de cura na secagem do animal crônico, e o tratamento de mastites contagiosas. Então vale lembrar e ressaltar aqui para vocês que eu tenho um rebanho, por exemplo, com 50 vacas, 5, 6 animais são crônicos, são animais já velhos de lactação, tem 2 ou 3 tetos contaminados, e eu tenho lá minhas 40 vacas de primeira, segunda, terceira lactação que não apresentam mastite, que não são crônicas. E muitas vezes esses animais é interessante esse cuidado no tratamento. Então fazer uma terapia correta estendida, 3 dias de Bovigan, por exemplo, injetável, para quê? Para eu ter uma alta taxa de cura. Porque não adianta nada eu ter um descarte anual de animal crônico, mas se todo ano também vai me entrando animal crônico porque eu não tenho um controle adequado e uma taxa de cura adequada no tratamento que eu faço dentro da minha leiteria. Então, o Bovigan injetável vai vir com esta apresentação da foto. Ele é um penetamato, então ele vai vir num frasco o veículo, 15 ml que é o diluente, e num outro frasco 5 gramas do penetamato. Um frasco trata um animal de 600 quilos. Então a dose é 1 ml para cada 30 quilos. A concentração de penetamato que tem aqui em gramas, e se eu multiplicar e dividir isso aí pelas miligramas que tem de penetamato para cada quilo no tratamento, eu vou tratar um animal de 600 quilos. Tratamento durante 3 dias, né, pessoal? E carência, que é algo que sempre o pessoal se preocupa. Na carne, 5 dias e no leite, 84 horas. Então, está aqui uma novidade para vocês aí estarem atendendo os clientes de vocês, para você que é produtor e está me escutando também, uma solução efetiva que vai auxiliar no dia a dia para que a gente tenha um controle adequado da mastite, diminuição de animais crônicos e, consequentemente, um leite melhor, um leite com melhor pagamento e bonificação. Então, resumindo o Bovigan,
É o único penetamato injetável do mercado, essa molécula que é da família das penicilinas, mas tem um comportamento completamente diferente, essa penetração mais forte dentro da glândula mamária, ou seja, uma alta seletividade atingindo altas concentrações. Tem resistência à enzima beta-lactamase, o que vai nos auxiliar no processo de tratamento e com essa difusão toda, conseguindo uma alta concentração, muito superior aos princípios ativos hoje presentes no mercado. Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês, meu e-mail, meu telefone aí na tela também, qualquer dúvida pelo WhatsApp, esse número também tem o WhatsApp, o representante buyer que atende vocês aí na ponta também pode estar auxiliando da melhor maneira possível e podem ter certeza, hoje o mercado brasileiro tem uma nova ferramenta para o controle da mastite, para o tratamento de mastite. Muito obrigado.